Bom, bom dia a todos e todas. Tenho muito prazer de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Roberto, pelo gentil convite de participar desse congresso tão importante. O que eu vou falar vai ser sobre saúde digital. Quem inventou esse título foi o Roberto, tá? Eu queria pôr um ponto de interrogação no fim, mas ele não deixou, porque eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Céticos. Não, é verdade, sou mesmo, tá? Que hoje, dentro de todo esse hype que está acontecendo dentro da saúde digital, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de diferenciar o que é verdade e o que é somente uma expectativa de futuro, né? Mas eu espero alinhar isso com o tema do congresso, que seria maturidade. Bem, quem que é aqui da área de gestão? Levanta a mão, por favor. Quem que é da área de clínica, assistencial? E quem que é da área de TI, tecnologia de informação? Bom, está mais ou menos equilibrado, né? Na realidade, o que eu vou falar acompanha toda essa junção dessas três coisas, da área de gestão, da área de tecnologia e da área assistencial. Então, o objetivo da minha apresentação é definir, situar e caracterizar o que é digital, saúde digital, também chamado de saúde, também chamado de saúde conectada, também chamado de saúde 4.0. Né? Obrigado. Eu não vou dar uma aula sobre saúde digital, ok? Porque acho que todos vocês já conhecem, eu vou só me perguntar, botei o ponto de interrogação de novo, se é mesmo uma revolução dentro da revolução, o que ela significa em termos de inovação, disrupção, e como que a saúde digital participa intensamente dos modelos de maturidade. Né? Já que nós estamos falando de maturidade de gestão, vamos falar de maturidade de valor em saúde digital. E uma coisa que está crescendo muito, não sei se vocês conhecem, chama Learning Healthcare Organizations, ou Learning Healthcare Systems, que empresas, instituições que aprendem continuamente com a sua própria experiência, e isso é muito relacionado à saúde digital. E, finalmente, só um pequeno verniz sobre o papel que tem para o gestor hoje, o que a gente chama de Big Data Analytics e saúde populacional. Né? Quais são os desafios que isso apresenta. Eu sou de um tempo ainda, muito antigo, né, que Big Data era chamado de bioestatística. Os americanos adoram inventar nome para ganhar dinheiro, né? Big Data é análise estatística, não tem nada de diferente em relação a isso. A única coisa é que hoje os volumes de dados são muito maiores. Bem, então, só que eu tenho que fazer assim. Tem que fazer assim, tá? Então, o que é saúde digital? É a convergência dessas tecnologias digitais com a saúde, assistência médica, vida, sociedade, para melhorar a eficiência da prestação da assistência à saúde humana e tornar mais personalizada e mais precisa. Essa medicina de precisão é realmente uma tendência muito forte que vai ser coisa. Mas a saúde digital ela é mais do que isso, ela envolve o desenvolvimento de sistemas de saúde interconectados. A conexão aqui é extremamente importante, né? A revolução dentro da revolução, vocês vão ver que aconteceu por causa da conectividade, e não por causa de outra coisa. Dispositivos inteligentes, análise, comunicação, ajudar os profissionais a serem melhores para os seus objetivos. Tá? Bom, então, a saúde digital também tem uma outra definição interessante, que é do, não sei se vocês conhecem o Eric Topol. Eric Topol é um médico americano, um cardiologista, que ele escreveu um livro, que eu, quando li o título, fiquei meio assustado, que chama A Destruição Criativa da Medicina. Bom, ninguém gosta de ser destruído, né? Eu muito menos, certo? O que a gente chama de disrupção é destruição, é interrupção. Bom, se você falar isso para o médico, para o enfermeiro, etc., ele vai ficar bastante receoso. Então, não é uma boa abordagem. Na realidade, a gente deve falar de progressão. Mas o livro dele é muito importante, porque ele definiu que a saúde digital era um novo paradigma, seria um novo paradigma na área de saúde, porque é um conjunto de tecnologias digitais, de redes sociais conectadas, banda larga, mobilidade. Esse conjunto é revolucionário. Então, ele permite uma convergência de coisas que pode ser, eventualmente, revolucionário, dependendo de como ele vai ser adotado e aceito, né? Então, uma coisa interessante sobre a saúde digital
é que ela realmente procura focar muito na questão da informação individual, mas também na questão populacional. E a distância permite fazer o que a gente chama de telesaúde, né? Ou em medicina e telesaúde. As informações médicas de saúde, elas têm que ser centradas no paciente, né? Isso parece óbvio para todo mundo, né? Onde estão os seus prontuários médicos? Onde estão? Onde estão suas informações de saúde? Onde estão? Estão dispersas por um monte de provedores, não é verdade? Desde que você estava na barriga da sua mãe já fazia pré-natal, essa informação está perdida em algum lugar. Vocês têm o pré-natal de vocês? Alguém tem? Quem que guarda todos os exames aqui, nem que for em papel numa pastinha? Levanta a mão. Vocês têm transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho. Mas isso mostra que nós temos mais cuidado com nossas contas bancárias do que com a nossa saúde. Uma vez eu fiz um questionário e a maior parte disse, não, eu guardo, mas depois eu perco. Ou seja, você está perdendo o seu passado. Está perdendo o seu segmento longitudinal, como a gente chama em saúde. E isso é péssimo para a maturidade, para o custo, para tudo, né? Então, a gente precisa centrar toda a informação nos pacientes. Tá? Ok, obrigado. De tal forma que você tenha grandes repositórios interoperáveis. Bom, os programas de Estratégia Nacional de Saúde, eles focam nisso. Então, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, até o Brasil, tem programas de saúde digital, que a gente chama de e-saúde. E, especificamente, uma evolução que é chamada de Health 4.0, ou Saúde 4.0, que eu quero falar um pouquinho mais. Bom, existe uma tendência bastante firmada, inclusive a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, eu vou mostrar para vocês, já tem modelos de maturidade de gestão da saúde digital. O grande fenômeno que acontece é a velocidade de adoção de tecnologias de comunicação. Vocês estão vendo que o smartphone, por exemplo, os fones inteligentes, eles tiveram um período de atingir os primeiros 80% dos usuários, muito mais rápido que qualquer outra tecnologia, e hoje, aproximadamente, 50% da população mundial tem uma conta ou tem um telefone. Aqui no Brasil, nós temos mais contas de telefone celular do que pessoas, né? Que a gente chama de penetração acima de 100%. Isso promove uma situação em que todo mundo tem um computador na mão, né? Ok? Porque hoje o smartphone é um dispositivo universal de acesso. Ele tem, gente, é uma maravilha. Eu, quando comecei em computação, meu computador inicial tinha 16K de memória, né? Hoje você tem gigas e gigas de memória. Essa meninada reclama demais, né? Eu quero vocês fazerem inversão de matriz 100% com computador 16K de memória, como eu fiz em 1970, né? Então, nós temos sistemas operacionais, GPS, internet, e-mail. Então, ele é um computador realmente portátil, ubico, muito poderoso, e é ele que está por trás da revolução da saúde digital a maior parte do tempo. Então, nós temos alguns E's aqui, né, que eu chamo de E's, o E-paciente. É o engajamento do paciente através dos seus cuidadores, através da tecnologia. É o paciente que já usa a tecnologia. Às vezes um velhinho de 80 anos já está usando, né? O smartphone, o seu bisavô pede conselhos para você sobre como entrar no Facebook. O segundo é o e-médico, né? O e-profissional de saúde, que é o engajamento do médico e os outros profissionais de saúde através da tecnologia. A informatização completa dos cuidados de saúde e da documentação. O PEP, que é o prontuário eletrônico do paciente, o prontuário eletrônico pessoal. Quem tem um prontuário eletrônico pessoal aqui, levanta a mão. De novo, toque, né? Com essa piada do toque, que perguntaram para ele, ele falou, não, eu não sou toque, eu sou COT, porque tem que colocar na ordem alfabética, né, direitinho. Então, a informatização completa significa hospital digital, hospital sem papel. E o uso agora extenso do que a gente chama de computação cognitiva,
que é aprendizado de máquina, inteligência artificial, no apoio à decisão médica, gerencial, etc., para, no fim, você começar a utilizar esse conjunto enorme de dados que vai ser coletado por toda essa tecnologia, que é o famoso Big Data, né? Que é o objetivo final do plano de saúde, do hospital, para conhecer a sua população, para ajustar os custos, para sobreviver nesse cenário aí, né, que a gente tem conversado muito, Roberto, né? Cenário extremamente hostil aos negócios, em que está todo mundo perigando de cair no abismo, né, da inadimplência. E, finalmente, também a telemedicina. Bom, existe uma tendência também, que aqui é caracterizada por esse meu reloginho aqui, né, que é um Fitbit Ionic, de saber quantos passos você andou, a tua frequência cardíaca, o consumo de calorias. Quem que tem um desse aqui? Levanta a mão. Ah, tá, ok. O ano que vem, todo mundo aqui, a gente vai perguntar de novo, vai ser 100%, tá? Ok. O Roberto vai sortear um Fitbit Iônico aqui para as pessoas. Então, qual que é a meta? A meta, hoje, no mundo inteiro, chama-se a quádrupla meta em saúde, que é aumentar a qualidade de atenção, né, e os desfechos favoráveis dos pacientes. Aumentar a cobertura dos sistemas de saúde, 100% da população, num preço razoável. E aumentar a experiência e satisfação tanto dos pacientes quanto dos provedores. E a quarta meta é, ao mesmo tempo, diminuir os custos. Impossível, né? Quer dizer, é um paradoxo. Como é que eu posso aumentar e diminuir? Resposta. Tecnologia. É a única resposta. Não temos como fazer isso. Então, qual é o milagre? Extenso uso da tecnologia digital. Então, é uma coisa assim que, dentro do atual cenário, de você tem que cumprir essa quádrupla meta, você tem que usar a saúde 4.0. Né? O que é a saúde 4.0? É uma nova base, baseado num conceito mais amplo chamado de indústria 4.0, né? Só que aplicado à área de saúde. Ele conecta permanentemente o mundo real. Nós vamos ter uma palestra do Gordilho sobre saúde 4.0, não vou cortar muito do que você vai falar, o teu barato, tá? Mas só vou dar um pequeno exemplo. Ele conecta o mundo real ao mundo virtual permanentemente. Essa é a característica dele, e é habilitada por uma coisa que todo mundo quer, é como sexo adolescente, né? Todo mundo quer, todo mundo diz que faz, mas ninguém faz. Então, aqui a transformação digital é um processo em andamento. Todo mundo vai ter que fazer esse processo daqui em diante. E utiliza a extensa implementação do que a gente chama de Cyber Physical System, terceira geração. O que são esses Cyber Systems? Eles têm uma evolução que permite uma evolução tanto nos custos quanto na capacidade da infraestrutura. E hoje, principalmente, ela se chama nuvem, né? A nuvem é a base da Health 4.0. Então, isso aqui seria um sistema cyberfísico, né? Você tem o lado aqui do mundo virtual e você tem o lado do mundo real. Eles são permanentemente conectados. Por exemplo, você está andando aqui para São Paulo, quem veio até aqui usando o Waze, né? É um exemplo de aplicação 4.0. Você está andando, ele está mostrando para você os caminhos, você está conectado num servidor, você está conectado numa rede enorme de satélites, você está conectado numa banda larga. As pessoas nem pensam mais, quando usam o Waze, a infraestrutura gigantesca e multibilionária que eles estão usando. Para nós é uma coisa extremamente comum. Para um jovem, então, ele acha que isso aí é a coisa mais normal do mundo, mas nós estamos fazendo isso aqui. Tá? Então, só que a gente tem sensores, como, por exemplo, GPS no nosso celular, uma rede de integração, um conjunto de aplicativos que trabalha com essas integrações, repositórios de dados intensivos. Como é que o Waze sabe qual é o melhor caminho? Porque ele tem milhares de motoristas mostrando em tempo real a velocidade deles nas ruas. Tá? Então, ele tem um repositório gigantesco. Uma plataforma de apoio à decisão, que é a inteligência artificial. Às vezes é burrice natural, mas inteligência artificial é importantíssimo, por exemplo, para decidir se eu viro à direita ou à esquerda e para onde eu vou. E um sistema de processamento avançado de dados, inclusive até no futuro, talvez realidade virtual. Né? Bom, eventualmente, esses dispositivos atuadores, automáticos, servomecanismos, robôs, vão estar totalmente integrados. Então, pegando o exemplo do Waze ou do Uber,
ou de qualquer aplicação indústria 4.0, pensem como a gente poderia transformar a saúde usando isso. Pensem um pouquinho, reflitam. Será que nós usamos a saúde do século XIX ainda? Com certeza. Tá? Nós chegamos na saúde do século XXI? Não, não chegamos. Tá? Mas a coisa está aí para ser aplicada. Então, você tem N sistemas cyberfísicos dessa forma, e eles são agrupados em domínios. E a saúde seria um desses domínios. Então, controle de trânsito é um domínio, saúde é um domínio, banco é outro domínio, e assim por diante. Então, todas as disrupções que têm acontecido, como Uber, Airbnb, etc., eles são baseados nesse conceito da conexão permanente do mundo real com o mundo virtual. Então, na indústria, como que isso aconteceu? Bom, a gente teve as várias gerações, né? Começou no século XVIII com a automação a vapor, depois no século XIX com a eletrificação, no século XX com a informatização e no século XXI com o serviço em rede. Então, hoje você tem uma série de coisas como virtualização, como eu falei, modularização, descentralização e capacidade de atuação em tempo real. Então, essas características é que a gente teria que aplicar na área de saúde, né? Uma coisa que, evidentemente, é muito importante é a capacidade desses sistemas atuarem em conjunto. Então, a gente tem que ter interoperabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem, por exemplo, se não existisse o HTML, né, que é a linguagem de renderização dos browsers, que cada um, o Chrome, o Firefox, usasse a sua. Seria possível a internet? Não, não seria possível. Só que nós achamos que a saúde é possível sem isso. Não é. Nós não chegamos lá ainda, nós não temos interoperabilidade no Brasil entre as informações de saúde. Então, essa saúde 4.0, ela vai exigir a modularização de dados e processos, a virtualização, a descentralização, né, operação em tempo real, via rede, e a integração e interoperabilidade entre os sistemas, módulos e dados. E, principalmente, hoje, a rede, principalmente a nuvem, permite o que a gente chama de SOA, né? Service Oriented Architecture. Então, a computação é a rede. Você não precisa ter mais um software residente num data center no teu hospital. Não, a rede e a velocidade dele permitiram que isso fosse feito, de modo que você possa usar essa tecnologia para dar o suporte aos valores que você quer maximizar para os seus clientes. Então, aqui, como é que você maximiza o valor usando a saúde digital? Uma delas é uma integração horizontal. Tá? Por exemplo, dentro do hospital, os valores que acontecem dentro de um departamento. A integração de ponta a ponta de toda a cadeia de valores, inclusive a logística e também a avaliação do valor que você está integrando. Nós vamos ter uma palestra aqui também sobre novos modelos de pagamento, né? Um dos modelos de pagamento é o pagamento baseado em valor. E ele, gente, só é possível através da tecnologia. Não existe de outra maneira, né? Por isso está sendo tão importante. Integração vertical, já falei, e produção de serviços individualizados. Quem é o grande esquecido da saúde digital? Você sabe? É o paciente. Né? Nós, né? Ok? O que a Unimed de Campinas sabe sobre mim? Se eu paguei. O que mais que ele sabe? Nada. Quer dizer, tem até um prontuário eletrônico, mas dos 4.000 médicos da Unimed de Campinas, só 500 adotaram o prontuário eletrônico, então ele é incompleto, quer dizer, ele não serve aos objetivos que ele teria que ter. Então, a Unimed de Campinas não consegue fazer saúde populacional, não consegue fazer Big Data, não consegue saber os desfechos dos pacientes, não consegue correlacionar serviços prestados com desfechos, com custos, e assim por diante. Se você tiver 10% de erro nesse sistema, esquece. É melhor nem fazer, não fica gastando dinheiro à toa. Bom, então, é necessário ter um sistema assistencial hierárquico, e muitos planos de saúde e Unimed já estão copiando esse modelo, onde você parte da atenção primária para a secundária, para a terciária, tudo isso é bem conhecido, né? E o paciente progride dentro do sistema, e nós temos aqui uma pirâmide de custos, ou seja, de volumes. O volume é bem maior embaixo, né, que seria na atenção primária, e a gente espera que seja menor em cima, onde a atenção de maior custo. Então, a pirâmide de custo é invertida.
Tá? Ou seja, o custo é menor embaixo e maior em cima. Se você multiplicar uma pirâmide pela outra, vai dar um retângulo, ou idealmente um trapézio. Então, você modelar o custo, a pirâmide de custo e a pirâmide de volume, é a grande necessidade hoje em dia, e para isso você precisa ter um PEP vertical. Você precisa ter um PEP que integre todos os elementos do sistema e que recolha dados verazes em todos os níveis do sistema. Inclusive uma coisa que quase ninguém faz, que é o desfecho, né, da consulta, da internação, etc. Então, o PEP ele vai ser acoplado, na Austrália já é, ao PHR, que é o Personal Health Record. O Personal Health Record seria o seu prontuário, que é conectado ao prontuário profissional. Tá? Isso aqui é uma coisa ainda muito nova, que exige realmente ainda um paciente atípico, né, toque, para manter esse prontuário. Mas você vai ter esse prontuário alimentado automaticamente. Então, alguns exemplos de domínio em saúde, gente. Primeiro, linhas de cuidados individualizados de precisão para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, DEPOC, câncer, etc. Né? Monitoração contínua ou periódica para detecção precoce de tendências e defeitos adversos em pacientes de alto risco. Análise voltada ao conhecimento dos perfis nosológicos, né, e do risco da população-alvo, que é saúde populacional. Se eu, de novo, perguntar para a Unimed de Campinas quantos diabéticos eles têm, não sei se você sabe, Campinas tem 65% da população de Campinas. Né? Esse é o vital do monopólio. Né? Agora, se eu perguntar para eles quantos diabéticos tem em Campinas, eles deveriam saber, né? Com 650 mil pacientes, não sabe. Então, aqui você não vai conseguir gerenciar. Então, cuidados domiciliares de saúde, internação domiciliar, todas são tendências que vão permitir a saúde 4.0. Por exemplo, internação domiciliar. Hoje, se o paciente sai da UTI, você fica com medo de mandar ele para casa, porque ele pode voltar, de repente, e ser readmitido. Isso é um custo muito alto para o sistema. Com a internação domiciliar, hoje eu posso ter um monitor de beira de leito na casa do paciente e monitorar a distância em tempo real por um telecentro. Então, eu fico com menos medo, mais coragem de deslocar esse paciente para uma situação menos hostil, mais barata, mas também mantendo a resolutividade. Tá? Então, essa tecnologia resolve. Os serviços de urgência e emergência, todos eles vão continuar a existir, obviamente. Tá? Mas existem aplicações bastante interessantes nessa área também. Quais são esses impactos, então, da saúde digital? Eles são avanços muito inovadores, estão crescendo bastante. Ela tem potencial de mudar radicalmente em pouco tempo tudo isso aqui da cadeia de prestação de serviços. E também coisas que eram impossíveis de fazer no mundo real, né? No mundo do papel e do filme, passam a ser possíveis através da saúde digital, hiperconectada, interoperável e integralmente informatizada. Essas aplicações novas, elas estão sendo tocadas por um novo ecossistema, que são das famosas startups, né? Que são aquelas que têm agilidade, fome, etc., para avançar mais rápido que as grandes corporações, que são dinossauros que estão esperando o próximo asteroide para falecer. Vocês vão falir. Não vão? Vocês não viram o tratamento que custa 3 milhões de dólares da Novartis por uma única dose? Quem vai pagar isso? Eu pergunto para vocês, quem vai pagar isso? Como que o sistema atuarial vai sobreviver a isso? Então, na hora que entrar a medicina de precisão e genômica, gente, a medicina individualizada é maravilhosa, mas ela é caríssima. Tá? Então, aqui nós temos que fazer alguma coisa. Então, pergunta, tá? Saúde digital é uma revolução? Dentro de outra revolução? Revolução, tá? Revolução, a gente usa muito mal essa palavra, né? Revolução é coisa social, é uma ruptura abrupta de um sistema político, social, econômico, que é inteiramente substituído por um novo sistema. Por exemplo, a Revolução Francesa, né, de 1792, a Revolução Iraniana. Então, essas coisas a gente não quer em saúde. Não queremos substituir o sistema atual por um novo, radicalmente diferente, abruptamente. Não tem como fazer isso. Então, o que a gente tem é o outro sentido de revolução, que é
uma reviravolta, né? Ou seja, do latim revolutionis, ou seja, ato de revolver, e que significa, então, mudanças rápidas e profundas no campo científico-tecnológico. Isso realmente está acontecendo. Bom, existem poucas revoluções, né? Espera aí que eu avancei aqui. Existem poucas revoluções, a gente não pode usar essa palavra revolução muito forte, não, porque elas ocorrem mais ou menos de 1000 em 1000 anos, né? Ou de 500 em 500, 100 em 100. Então, vocês veem que começou 3500 com a escrita, demorou mais 2000 anos para aparecer a impressão, mais 2000 anos para aparecer a industrial, depois começou a acelerar, acelerar, acelerar. Hoje, a cada 20 anos, a cada 10 anos, a cada 5 anos. Bom, então, na medicina é mais lento, né? Na medicina, eu consegui identificar só 5. A teoria microbiana de etiologia de doenças infecciosas, do Pasteur, a química farmacêutica, da Bayer, a anestesia asepsia cirúrgica, a radiografia do raio-x e, agora, a genômica e engenharia genética. O resto é consequência, tá? Mas tomografia é uma revolução. Não é. Tomografia é uma evolução. Então, a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Mas, felizmente, o que está acontecendo? Uma convergência dessas revoluções através da tecnologia. Então, nos anos 60, a medicina começou a usar os computadores de primeira geração. Depois veio, em 70, a revolução dos microcomputadores e computadores pessoais. E, nos anos 90, as aplicações da internet e das redes sem fios. Então, aqui, essa revolução que está acontecendo, ela vai convergir nos anos 2000, a partir do ano 2000, a partir da decodificação do DNA, a bioinformática e a medicina genômica. Tá? Bom, a revolução principal, a revolução berço, que o Roberto pediu para falar, é a revolução digital, né? Que é a mudança da eletrônica analógica para digital, que existe até hoje, provocou grandes mudanças nas tecnologias de informação, e a revolução digital marcou o que a gente chama da era da informação. Então, conclusão, a saúde digital pode ser considerada, sim, uma revolução de entrada da área de saúde dentro da revolução digital ou da era da informação. Tá? Bom, tudo isso envolve muita criatividade e inovação. Qual que é a diferença? Criatividade é você pensar sobre novas coisas. E inovação é fazer essas coisas. Né? Muita gente acha que inovação é só ter ideia. Não é, né? A inovação tem que ser aplicada para você atingir. Então, a saúde digital hoje é um grande funil. Né? Um funil que tem milhões de ideias na boca e que pinga algumas ali embaixo. 90% das health techs vão falir, não vão conseguir executar o que eles se propuseram como novas ideias, justamente por causa disso. Bom, então, será que a saúde digital é inovadora? O que vocês acham? Quem que acha que a saúde digital é inovadora? Levanta a mão. Inovadora quer dizer nos últimos 5 anos. Levanta. Não, vocês não acham, né? Eu também não acho. Eu vou mostrar para vocês uma perspectiva pessoal. Tudo isso que vocês estão vendo nessa lista, eu fiz, em caractere pioneiro no Brasil. Big Data Analytics em pesquisa médica, aprendizado de máquina não supervisionado, primeiro projeto de telemedicina, desenvolvimento de sistema especialista baseado em lógica, desenvolvimento de redes neurais artificiais, portais de conteúdo, publicações eletrônicas, discussão online de casos clínicos em tempo real, reconstrução anatômica em tempo real, prontuário eletrônico baseado na web. Tá? Quando que eu fiz isso? Não existe nada de novo debaixo do sol. Em 1972, eu fazia Big Data Analytics usando computador. Tá? Aprendizado de máquinas não supervisionado na minha tese de doutorado em 1975. Então, quando chega um jovem e fala assim, estou falando uma coisa inteiramente nova, deep learning, então essas palavras bonitas, né? Um pouco cético a respeito, porque isso já existe há bastante tempo, e a inovação consiste em fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Tá? E uma das coisas que tem que saber é o que foi feito. Então, fazer pesquisa bibliográfica, né? Fazer o seu dever de saber para você poder acrescentar. Bom, então, quais serão as próximas revoluções? Né? Eu vejo 4. A computação cognitiva, que seria a inteligência artificial e neurocomputação, a robótica, autônoma e inteligente, os nanomecanismos, e a biônica, e aquilo que a gente chama de singularidade, né? Ou simbiose homem-máquina. Isso aqui, ainda a maior parte disso ainda está na era da ficção científica. Né? Por exemplo, vocês já devem conhecer esse robô Da Vinci, né? Que aqui no Brasil tem vários. Ele é um robô? Não. Ele é um telecomando.
Vocês teriam coragem? Dá Ctrl Alt Del no meio, já pensou? Destraçar-lhe o corpo inteirinho, eu não teria coragem. Então, ainda tem muitas décadas para a gente chegar aqui, muitas e muitas décadas, para a gente chegar num robô cirurgião capaz de ter autonomia, né, inteligência, a sensibilidade. Outro grande hype, né, são os chamados nanomecanismos. Acho que o pessoal que inventa nanomecanismo não sabe que uma arteríola deixa passar apenas uma hemácia de cada vez, senão entope, não é? Você vai injetar um nanomecanismo na circulação? Não vai, eu não quero ter uma isquemia, né, do miocárdio ou uma trombose pulmonar. Você é médico, né? Não, é verdade, não é. Bom, quem é médico sabe o que é isso. Bom, mas eu vou te citar mesmo assim. É um defeito não facilmente corrigível, viu, Roberto? Não ser médico. Mas aqui o Roberto fala que a maturidade de gestão é muito mais que estar informatizado, né? É você ter pessoas, ter tecnologias, ter governança, ter controle da organização e ter projetos. Realmente, se vocês quiserem entrar com a sua organização em saúde digital e fazer com que a saúde digital seja a grande contribuinte à maturidade da gestão, é também necessário, como eu vou mostrar, todos esses elementos aqui, que eu não vou ter tempo de falar de todos, né? Porém, então, agora, terminando mais, falando sobre o objetivo final dessa palestra, seria, existem modelos de maturidade em saúde digital? Bom, em gestão de saúde a gente sabe que existem, né? O Roberto faz um excelente trabalho de difusão disso no Brasil, e a gente tem conversado frequentemente sobre até problemas de como você avaliar isso e certificar. Mas, sim, existem modelos de maturidade de saúde digital, eu trabalho nisso há bastante tempo, tá? E é o seguinte, eles têm o objetivo de analisar a capacidade organizacional, né, do seu hospital, empresa, plano de saúde, com relação a esses parâmetros que o Roberto citou. Governança, gerenciamento de dados, transformação digital, inovação e gestão do conhecimento, assim como o grau de maturidade de adoção de tecnologia, porque o grande parâmetro é a adoção, né? Não adianta ficar falando, você tem que adotar, implementar. Então, aqui, nós temos dois modelos no mundo, que eu gostaria de falar para vocês, e depois vocês podem procurar isso com mais detalhes. Um é da Health Information Management System Society, chamado HIMSS Analytics, que eles têm um modelo chamado ENHAM, Electronic Medical Record Adoption Model. Então, aqui no Brasil, existe uma empresa, Folks, do Cláudio Juliano, que foi meu orientado de mestrado, né, que avalia nos hospitais qual é o grau de maturidade que você tem de adoção do PEP. Tá? É um deles, ok? Um deles é o principal. No Brasil, nós temos aproximadamente 15 hospitais, entre os 7.000, que são certificados internacionalmente pela ENHAM. Tá? O nível máximo, como vocês vão ver, é nível 6 e nível 7. E a Organização Pan-Americana de Saúde desenvolveu um modelinho muito bonitinho, que se chama Information Systems for Health Maturity, Maturity Models, né? Maturity Models. Então, é IS4H e IS for Health MM. Então, esse aqui é um modelo gratuito, o do HIMSS Analytics é pago, muito bem pago, por sinal. Recentemente, lá na nossa Bahia, ali, o Hospital Santa Isabel, que é a Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital mais antigo do Brasil, foi certificado pelo ENHAM. Então, o ENHAM ele tem 5 áreas principais, tá? Um é a adoção do registro médico eletrônico em geral. O outro, o segundo, é do ambulatorial, o registro médico eletrônico, o PEP ambulatorial. O terceiro é o modelo de maturidade de uso de analytics, né, de processamento e análise de dados. O quarto, que é muito importante, é continuidade dos cuidados de saúde, que é o Continuity of Care Maturity Model. E o quinto, que é o mais recente, é o INFRAM, que é o modelo de adoção de infraestrutura. Então, um hospital, uma instituição de saúde, um plano de saúde, pode pedir uma avaliação do seu grau de maturidade de saúde digital nesses 5 domínios, ou em alguns deles apenas, para que possa certificar para todos os stakeholders do sistema que você tem um reconhecimento internacional certificado, que inclusive é periódico. Então, aqui pegando o mais simples, que é o ENHAM, ele vai de 0 a 7, tá? O 6 e o 7, que são os certificáveis, o 6 é o hospital digital, não, desculpe, o 6 é o hospital sem papel,
tá? Em que você tem uma substituição total de todos os processos que entra papel, filme, eles passam a ser puramente eletrônicos. Como, por exemplo, a administração de medicamentos em ciclo fechado, né? Não existe mais papel. E o sétimo é o chamado hospital digital, que é mais ainda porque ele depende dele estar integrado com um ecossistema de outros hospitais, a própria rede, etc., trocando informação. Aqui no Brasil, nós já temos vários hospitais 6 e 7. Tá? Curiosamente, a Unimed é a que tem mais hospitais de nível 6 e 7 hoje no Brasil. Mas começa lá no nível 0, que você não quer certificar, né? Você não quer falar para sua mãe que você tirou 1 de matemática, né? Está certo? Ok? Então, aqui você... quando você não tem nada, né? Tem todo o sistema todo não integrado. E vai subindo, 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 até chegar ao nível 7. Então, existe também a mesma coisa para aquele é de internação, né? Esse aqui é ambulatorial, também vai de 0 a 7. Inclusive, ele tem que ter um HIE, que é um intercâmbio, um barramento de intercâmbio de dados externo. Tem que ter análise de dados, governança e recuperação em caso de desastre. Ele também tem vários requisitos de segurança de informação, né? Esse aqui é muito interessante, é mais recente, todos eles são cumulativos, tá? O 7 envolve ter o 6 para baixo. Então, por exemplo, aqui você tem um modelo de avaliação, no modelo de maturidade e continuidade e cuidado de saúde, que é quando o paciente sai, por exemplo, para um socorro, né, e é transferido para o leito de internação, ou ele vai de um hospital para o outro. E então, como é que você garante, através da saúde digital, que esses dados são transferidos também e andam junto com o paciente, de tal forma que você não perca a informação necessária, considerada necessária, para você fazer a coordenação de cuidado, né? Care coordination. E você ter um gerente de caso, case management. Tudo isso são novidades, case management, continuity of care, que foram possibilitadas por padrões de informação, do HL7, por exemplo, e também por modelos de maturidade. Esse aqui é da infraestrutura. Eu confesso que esse eu não consigo nem entender direito o que eles estão falando aqui, tá? Mas isso aqui é coisa de nerd mesmo. Quer dizer, você tem uma infraestrutura no seu hospital, na sua instituição. Será que essa infraestrutura ela tem uma maturidade em termos do que tem coisas mais modernas, como software defined networking e outras coisas? Essa aqui ainda não é aplicada no Brasil, né? A gente está tentando achar alguém que consiga orientar os hospitais a tentar conseguir o nível 6 e 7. Bom, a OPAS tem uma ferramenta gratuita, muito mais fácil, que eu encorajo vocês a usarem, que chama a ferramenta de avaliação de maturidade em sistemas de informação para a saúde. É um método com uma série de perguntas, né, requisitos, que faz parte de um projeto de Information Science for Health, que chama Blueprint, né? Então, é uma estrutura de referência que orienta os sistemas de informação à saúde a seguir um determinado caminho ideal na revolução da informação do conhecimento. E ele foi feito para as Américas, né? Mas ele é baseado num outro modelo da OMS. Aqui vocês estão vendo os passos, IS4H1, 2, 3, 4 e 5, em que gradativamente você vai focalizando em construção das melhores práticas, padronização, integração, alinhamento e inovação contínua. A tal ponto que você chega no nível 4, né? Você vê que são 5 níveis, né, na realidade, né? São 8 níveis na HIMSS, e são 5 níveis no IS4Health, no IS4H. Esse modelo aqui, ele pode ser aplicado tanto na área pública quanto na área privada. Tá? O HIMSS também pode, tem vários hospitais públicos já. Ok, bom, finalmente, então, né, está chegando meus 5 minutos, o que é cuidado baseado em valores de saúde? Então, aqui eu tenho que medir o que é valor, eu tenho que relatar o que é valor, eu tenho que reembolsar os provedores de saúde baseado em valor e eu tenho que melhorar o valor, reduzindo o custo ou aumentando a qualidade, ou os dois.
porque o valor dos cuidados de saúde é uma fração em que eu tenho qualidade de saúde dividido pelo custo. Então, quanto maior o custo, menor vai ser o valor dos cuidados, e quanto maior a qualidade, maior vai ser o valor do cuidado. Tá? Bom, então, as tecnologias de informação, pessoal, e saúde digital são essenciais para o desenvolvimento de um sistema de saúde baseado em valor. E a nossa maior dificuldade hoje é adquirir dados completos e verazes ao longo de toda a cadeia de atenção. Por exemplo, diagnósticos e desfechos. Quem registra? Né? Outro dia eu fui fazer um exame de ultrassom de rotina cardíaco, e meu cardiologista preencheu o pedido de exame e colocou assim, suspeita de insuficiência cardíaca congestiva. Mas eu não tenho insuficiência cardíaca congestiva, nem de longe. Eu falei, mas, colega, ele é meu colega da Unicamp. Pelo amor de Deus, você vai entrar no meu prontuário, cara. Por que você vai colocar lá que eu tenho um diagnóstico CID-10? Ele falou, se não usar isso, eles não aprovam. Pronto, melou tudo. Melou tudo. Tá certo? Vão cruzar a minha ICC, que eu não tenho, com o exame que eu não preciso e que alguém vai pagar. Então, o sistema é totalmente quebrado. Ele é totalmente quebrado. Gente, vocês não vão progredir se não chegar nesse último aqui. Né? Porque a gente tem, a maior parte dos dados são não estruturados. É texto. É 90%. É difícil analisar, mesmo usando o processamento de texto inteligente. A tentativa de você aumentar o conteúdo de dados estruturados esbarra com o quê? Quem tem prática aqui? Jusceli, quando você fala assim, nosso prontuário, doutor, é todinho estruturado, ele vai começar a te xingar, né? Ele vai falar, mas demora muito tempo, não precisa tudo isso, eu não vou ficar clicando em caixinha, não quero entrar. Então, você tem uma limitação aqui, que você tenta coletar dados estruturados, você não consegue. E o pior é que os dados retroativos que você também precisa, esses, então, são praticamente impossíveis, né, de serem estruturados. Tá bom? Bom, então, aqui vocês estão vendo, ela já está me chamando a atenção, né? Qual a melhor forma de fazer? Na parte da pergunta a gente faz, tá certo? Eu não sei. Mas vocês estão vendo aqui que, olha só, nós estamos chegando na área de saúde a 300 exabytes por ano. Um exabyte é 1 septilhão de bytes. Né? E, então, aqui você tem só 12% dos dados são estruturados. Ok? Você não conseguir isso, porque a maior parte dos dados administrativos ainda reside em mídias físicas. É muito difícil você recuperar isso, até impossível. E você, mesmo que ela seja digital, ela não é padronizada, é muito fragmentada e dispersa e não pode ser interoperabilizada. Então, é altamente incompleta. Ela registra aspectos muito restritos da vida de saúde de um determinado paciente. E a gente deveria ter todos, né? Bom, então, também temos modelos de maturidade de valor em saúde digital. A RIMS tem dois modelos, um chamado STEPS e outro chama Value Score, tá? Que vale a pena vocês conhecerem. Então, o STEPS significa aqui, serviços, prevenção, informação eletrônica, tratamento clínico e satisfação. Então, eles têm já, eu não vou explicar esse slide em detalhe, mas se vocês procurarem no Google RIMS STEPS, vocês vão achar que na tecnologia de informação e saúde, como é que você realiza, como é que você consegue valor através da saúde digital. E o outro, que é o Value Score, que é mais recente, eu acho muito interessante, ele é uma pirâmide, é uma progressão que vai começa com a adoção, né? Depois para entender como você organiza, para depois você começar a registrar os desfechos e para finalmente você chegar à liderança. Tá certo? Então, a liderança está montada em cima disso. Você vai ser um líder inefetivo se não tiver isso debaixo de você. Você vai decidir o quê? Com base no palpite, no nariz, né? Não vai ser baseado em dados. Então, hoje, a liderança moderna decide baseado em dados. Tá? Bom, então esses são os dois valores, vocês podem depois procurar no Google o que vocês acham. E, finalmente, o Learning Health System, o que é isso? Esse é o último desenvolvimento, e eu acho que é a coisa mais fascinante de todas, porque ela sintetiza todos esses aspectos de maturidade, de valor e de constante mudança.
Então, são sistemas de saúde. O que é um LHS? São sistemas de saúde no qual o processo de geração de conhecimento é incorporado continuamente na prática diária, com o objetivo de produzir melhoria contínua. É um servomecanismo, é um motor com controle apurado minuto a minuto, né? O dashboard, né? Tá certo? BI, etc. Então, ele depende do uso do prontuário. E herdaram o desafio que eu falei sobre a adoção dessa coisa. Então, aqui você tem um ciclo que é você fazer, né, praticar, colher dados sobre a prática, gerar conhecimento e modificar a prática. Está claro isso? Bonito, né? Quem faz? Muitas vezes você tem um desses elos aqui quebrados. Ou seja, você tem a prática e reúne os dados, mas não gera conhecimento. Ou você não usa conhecimento na prática. Obrigado. Então, esse Learning Health System ele é baseado em 4 pilares. Tá? Uma arquitetura organizacional que vocês têm que implantar para formar, inclusive, comunidade de pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores, que colaboram para produzir os dados, portanto, gestão do conhecimento. Né? Grandes conjuntos de dados, o tal de Big Data. A melhoria contínua de qualidade no ponto de atendimento de cada paciente, utilizando esses conhecimentos gerados pela pesquisa. E, claro, para gerar conhecimento, você tem que ter a pesquisa. Tá? Feito onde? Não é pesquisa científica, não, gente. Não é isso. É pesquisa feita na rotina de saúde. Né? Dado. BI, Big Data, ferramentas adequadas, coleta adequada. Então, é difícil de implantar, mas o LHS ele produz uma mudança adaptativa contínua, que é igual à evolução natural. Aqueles que não se adaptarem às mudanças que são cada vez mais rápidas, vão morrer, né? Vão falir, vão ficar inadequados. Então, a única solução é você virar uma organização que mude continuamente, não mudar por mudar, em função do ambiente que está mudando. Então, você vai ser aquele mamíferozinho, aquele ratinho ágil que sobreviveu ao asteroide. E os dinossauros, que eram enormes, especializados, incapazes de mudança, desapareceram. Quem vai ser o próximo dinossauro? Então, tratem de virar ratinhos mamíferos extremamente ágeis. Bom, então, você tem o que a gente chama de cadeia de valor, ela é baseada no seguinte, aqui, ó, não sei se está dando para vocês ver, nem eu estou vendo, mas aqui você tem integração de dados, gestão de dados, gestão de desempenho, Analytics e BI, análise preditiva e ciência de dados, e, finalmente, engajamento digital, né, onde você vai engajar o e-paciente, o e-médico, etc. De modo que eu acho que a saúde digital ela é realmente fundamental para essa revolução. E esses dados ultra-intensivos, eles vão mudar dramaticamente uma série de áreas, já estão mudando. Né? Por exemplo, redes sociais, você coletar dados de redes sociais, dados de monitoração pessoal de saúde, dados do prontuário eletrônico, dados individuais de genômica, epigenética, microbioma, incorporados ao prontuário. Gente, o prontuário vai ter o nosso genoma completo. Quem tem aqui o genoma completo? Ninguém fez ainda aquele 23andMe? Você já fez? Não? Você não quer saber de quem você é descendente? Tá? Ou quais são as doenças que você pode ter? Essa é a parte mais importante, né? Vai ser incorporado. Dado de exame laboratório, sinais, imagens, dado de intercâmbio com outros registros eletrônicos de saúde, farmácias, dados de faturamento, pagamento, tudo isso tem que ser colocado num negócio chamado repositório, Data Knowledge Repository, né? ou um banco, ou um lago de informação, para poderem serem cruzados em nível individual. Na caso, a aplicação mais importante hoje em dia, que é mais procurada em Data Science, é a Big Data Analytics, em saúde populacional, que é a identificação e estratificação da população em grupos de risco, a partir da análise desse grande volume de dados, em um grupo que é o atendido pela sua instituição, levantamento e medida das variáveis de entrada e saída, análise estatística desses dados, aplicação de modelos aos pacientes individuais para análise preditiva, e metas
de redução, por exemplo, morbimortalidade, complexidade do caso, risco de emergência, hospitalização, complicação, adesão ao tratamento, custo, gestão de utilização, etc, etc. Bom, então aqui essa análise prescritiva seria o passo final, que seria gerenciar os casos, os case management. Eu recomendo que vocês vejam um filme muito interessante que chama Microsoft Future of Health, que tem no YouTube. Procure lá. Ele mostrava 10 anos atrás, mas continua sendo válido, o que vai acontecer com esse gerenciamento de casos baseado em saúde populacional. Muito interessante filme, não tem legenda, nada, ele mostra o caso de um paciente, que é um paciente que tem diabetes tipo 1, e que está fazendo exercício na rua, e a glicemia e o PO2 e as frequências cardíacas, seguido em tempo real. E aí, quando começa a sair fora, o case manager lá no hospital recebe um alarme, né? E aí ele pede para a paciente entrar em contato com ele na hora que chega em casa. Então, quando ela chega em casa, ela liga a Smart TV, faz uma videoconferência, ele pede para ela ir até o hospital e assim progride, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que vai acontecer, inclusive, você tem já pacotes como o da Johns Hopkins que fazem isso já. Bom, quais são outras áreas de futuro do Big Data e da saúde digital? Evidentemente, genômica, a farmacologia, que seria você desenvolver novas drogas, a medicina translacional, que é a aplicação das descobertas da Omics para novos tratamentos e pesquisa individual, e a medicina de precisão, que eu já falei, né? Que é uma análise de genoma e epigenoma, de modo você a identificar quais são os tratamentos médicos que funcionam para as pessoas, para os indivíduos. Vocês viram esse tratamento do linfoma, que foi feito pelo grupo de Ribeirão Preto, do Hemocentro, chamado CAR-T, chegaram a ver? Então, esse linfoma é um exemplo da nova medicina. Como é que eles fizeram? Eles tiraram o sangue de um paciente com linfoma terminal, desenganado pelos médicos, nenhuma terapia funcionava mais. Eles tiraram o sangue desse paciente, separaram os linfócitos T, né, que são os linfócitos que o corpo usa para matar células cancerosas, e eles inseriram um gene novo de uma outra espécie dentro desse linfócito, para ele expressar um receptor na sua superfície que reconhece a célula cancerosa. Reconhece e mata a célula cancerosa. Ele chama CAR-T, esse método, que se chama Chimeric Antigen Receptor, de linfócitos T. Então, ele chama de quimera, né, porque a célula passa a ser quimérica, que nem a antiga quimera das lendas medievais, que é um dragão com rabo de serpente, umas coisas assim. Muito bem, em 2 semanas esse paciente estava totalmente livre da doença. Curado clinicamente. Se a gente descobrir receptores de superfície para cada célula, de cada tipo de câncer, gente, em 10 anos nós não teremos mais câncer no mundo. A única pergunta é quem vai pagar isso, né? Porque nos Estados Unidos esse tratamento custa 4 milhões de reais. Aqui no Brasil vai custar 20 vezes menos, porque vai ser feito pelo SUS, né? Foi feito... Não, é verdade. O grupo de Ribeirão Preto desenvolveu uma tecnologia de muito baixo custo. Quer dizer, 200 mil reais, vai. Não é tão barato assim. Mas você pagaria 200 mil reais para ser livre do linfoma para o resto da vida? Claro que sim. Então, alguém vai ter que pagar isso, porque isso vai ser normal. É a última doença que nós vamos conquistar. Ok, último slide, então. Desafios da saúde digital. A gente tem que primeiro fazer o dever de casa, gente. Eu trabalho desde 86 com prontuário eletrônico e até hoje não foi resolvido esse aspecto, que é o uso amplo, integral, universal do registro eletrônico de saúde nas organizações provedoras. Tá? Enquanto não mudar isso, não vamos progredir. O desenvolvimento do SG central no paciente, o uso de padrões consensuais para representar e estruturar a informação, tá? O LOINC, o SNOMED CT, o HL7, etc. O outro chapéu que eu uso aqui, esse é do MED. Quem quiser, eu sou vice-presidente e fundador da HL7, Health Level 7, que é a maior organização desenvolvedora de padrões de interoperabilidade no mundo, tá? Em muitas áreas. Então, o HL7
permite que a gente consiga isso através de vários tipos de padrões. Finalmente, você tem a adoção e implementação da interoperabilidade, segurança, confidencialidade e proteção de dados em saúde, eu não falei nada, é um mundo totalmente novo, o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos ter logo em seguida outro seminário. E, finalmente, um aspecto bastante grande, que é maturidade, gente. Não sei se concorda comigo, Roberto e colegas. Maturidade tem que ser certificada. Não é eu falar que eu sou maduro. Não, eu sou maduro, né, por causa da minha idade. Mas eu não sou. Será que eu sou maduro mentalmente? Não é alguém que. Não sou eu que falo, é minha mulher que fala, seria meus filhos, alguém que me avalia. Então, não adianta você falar, eu sigo todos os requisitos da LGPD. O meu software é seguro. O meu software tem qualidade. Eu tenho alto grau de adoção de informática no meu hospital. Não adianta. No mundo inteiro, isso é feito através de certificação. Então, nós temos que progredir no Brasil na certificação independente dos prontuários, da interoperabilidade e da segurança, porque existem normas e padrões para tudo isso, né? E essa certificação de modelos de maturidade das organizações é um enorme passo que a gente vai ter que ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, o RIMS Analytics já certificou mais de 600 hospitais. No Brasil, nós temos 15 hospitais. Né? Então, ainda estamos muito longe de uma meta. Né? Bom, permite fazer uma pequena propaganda, a gente atua já há muito tempo nessa pré-auditoria de certificação, na auditoria interna de segurança de informação, desenvolvimento, implementação de interoperabilidade e também curso de certificação. Tá? Se vocês entrarem em educert.com.br, é um projeto que eu fiz que chama Programa de Educação e Certificação. Então, se alguém quiser aprender a ser auditor, consultor, líder nessa área, fala comigo, que a gente tem desde 2012 esse projeto aqui. Né? Obrigado. Desculpe se eu passei do tempo. Tá? Obrigado.